Olivia sempre disse para si mesma que tinha aprendido a viver com o que aconteceu. Não porque fosse fácil, mas porque não existia outra escolha. No interior, a vida não para quem está de luto. O pão precisa estar na mesa, o uniforme do filho precisa estar limpo, e as contas não esperam o coração cicatrizar. Então ela seguiu. Um dia de cada vez. Com o peito apertado, mas de pé. Davi, com seus 4 anos, era o motivo pelo qual ela respirava fundo toda manhã. Um menino esperto, risonho, com um jeito de olhar que às vezes lembrava alguém que ela se proibia de lembrar. O tipo de lembrança que vinha como vento frio na nuca, em pleno calor do meio-dia. Ela nunca dizia nada. Apenas apertava o filho num abraço mais demorado, como se pudesse proteger os dois do passado. Naquela noite, porém, nada parecia normal. Davi começou a reclamar de dor na barriga, depois veio a febre alta, um tremor estranho no corpo pequeno. Olivia tentou o que toda mãe tenta primeiro. Compressa, banho morno, chá, oração sussurrada no ouvido dele. Mas a febre não cedia. E o rosto do menino ficou pálido de um jeito que fez o mundo dela inclinar. Ela pegou a bolsa, enfiou documentos, uma blusa extra, a carteirinha do posto, e saiu quase correndo para a rua escura. A vizinha ouviu o portão bater e veio perguntar o que houve. Olivia não conseguiu explicar direito, só disse que precisava do pronto-socorro. Entrou no carro emprestado, com as mãos tremendo no volante, e Davi no banco de trás gemendo baixinho, chamando mãe como se a palavra fosse a única âncora dele. A estrada até a cidade parecia mais longa do que nunca. O farol iluminava o asfalto como se fosse um túnel, e Olivia sentia a garganta seca, o coração batendo tão forte que doía. Em cada curva, ela tinha um pensamento horrível, e tentava espantar com outro pensamento melhor. Mas a verdade é que o medo não respeita a tentativa. O medo toma conta. Quando finalmente chegou ao hospital, correu com Davi no colo. O ar cheirava a desinfetante e urgência. Um enfermeiro veio com uma cadeira de rodas, perguntou idade, sintomas, há quanto tempo. Olivia respondia sem respirar, com a voz quebrada, enquanto olhava em volta como se procurasse socorro no próprio teto. Ela só queria alguém que salvasse o filho. Só isso. Até que a porta do consultório abriu, e uma voz firme chamou o nome dela. Não o nome do menino. O dela. Olivia. E quando ela levantou o rosto, o chão sumiu. Porque ali, de jaleco branco, estava Rodolfo. Vivo. Com os mesmos olhos. E com uma expressão que, por um segundo, pareceu tão destruída quanto a dela. O tempo não parou. Ele simplesmente quebrou. Olivia sentiu o ar faltar, como se alguém tivesse apertado o peito dela por dentro. Rodolfo estava ali. Não como lembrança, não como sonho, não como fotografia antiga guardada na última gaveta. Ele estava vivo. De carne, osso, voz e olhar. Rodolfo também parecia não saber se respirava ou se falava. Os olhos dele percorriam o rosto de Olivia como quem tenta confirmar uma miragem. 4 anos. 4 anos acreditando que aquela mulher tinha seguido a vida sem ele. E agora ela estava ali, no meio do corredor de emergência, com uma criança nos braços. Mas o profissional falou mais alto. Ele desviou o olhar por um segundo, respirou fundo e assumiu o tom médico que aprendeu a vestir como armadura. Perguntou sobre os sintomas de Davi com uma firmeza treinada. Febre alta, dor abdominal, início dos tremores. Ele tocou a testa do menino, pediu exames rápidos, orientou a enfermagem com precisão. Olivia mal conseguia responder. A cabeça dela gritava perguntas. Como ele estava vivo? Por que nunca procurou? Quem mentiu? Quem escondeu? Mas naquele momento, o corpo do filho era prioridade. Então ela engoliu o choro, engoliu a raiva, engoliu o passado. Só queria ouvir que Davi ficaria bem. Quando Rodolfo encostou o estetoscópio no peito do menino, algo mudou. Ele olhou com mais atenção. Davi abriu os olhos por um instante. Olhos castanhos, intensos, com aquele mesmo desenho no canto externo que ele conhecia tão bem. O coração de Rodolfo deu um salto que ele não conseguiu disfarçar.
Ele terminou o exame em silêncio, mas a mente já estava em tempestade. Fez mais perguntas. Sobre o pai da criança. Sobre histórico familiar. E quando Olivia respondeu, com a voz baixa e firme, o pai dele morreu antes dele nascer. Algo dentro dele pareceu desabar de vez. Rodolfo levantou os olhos lentamente para ela. Não como médico. Não como estranho. Mas como homem que acabou de entender que o passado não só estava vivo. Ele tinha 4 anos. E chamava outra pessoa de pai no atestado de óbito que nunca deveria ter existido. O silêncio dentro do consultório parecia mais alto do que qualquer sirene lá fora. Rodolfo tentou manter a postura profissional, mas as mãos dele estavam frias. Ele repetiu mentalmente a idade da criança. 4 anos. Fez contas rápidas demais para serem apenas médicas. Datas. O acidente. A última noite com Olivia. Tudo se encaixava de um jeito impossível de ignorar. Davi choramingou baixinho, puxando a manga da mãe. Olivia se inclinou, beijou a testa quente do filho e sussurrou que estava tudo bem. Mas nada estava bem. Não quando o homem que ela enterrara em pensamento estava ali, respirando, analisando o próprio filho sem saber se tinha o direito de perguntar. Rodolfo pediu que uma enfermeira levasse Davi para exames de imagem e coleta de sangue. Quando a porta se fechou, restaram apenas os dois. 4 anos de silêncio espremidos dentro de poucos metros quadrados. O jaleco branco parecia pequeno demais para conter o que ele sentia. Ele foi o primeiro a falar. Perguntou como ela estava. Uma pergunta simples, quase banal, mas carregada de tudo o que não foi dito. Olivia não respondeu de imediato. Ela só olhava para ele como quem encara um fantasma que decidiu voltar sem pedir licença. Então veio a pergunta que queimava na garganta dela desde o corredor. Como você está vivo? Não foi um grito. Foi pior. Foi um sussurro carregado de dor acumulada. E naquele instante, Rodolfo entendeu que o acidente tinha sido apenas o começo de uma mentira muito maior. Ele explicou, com a voz controlada, que sobreviveu ao acidente. Que ficou meses em coma em outra cidade. Que quando acordou, foi informado de que Olivia havia seguido a vida, que não quis mais contato. Disseram que ela não apareceu no hospital. Que pediu distância. Ele acreditou. Porque estava quebrado demais para lutar. Os olhos de Olivia se encheram de lágrimas que ela não queria derramar. Eu fui ao hospital todos os dias, ela disse. Disseram que você não resistiu. E naquele segundo, a verdade começou a ganhar contornos assustadores. Alguém mentiu. Para os dois. E separou uma família inteira antes mesmo dela existir. Rodolfo sentou na cadeira como se as pernas não o sustentassem mais. Ele passou a mão pelo rosto, tentando organizar pensamentos que batiam uns nos outros. Durante meses, ele acreditou que Olivia tinha escolhido não estar ali. Que tinha decidido virar a página enquanto ele ainda lutava pela própria vida. Essa versão o feriu, mas ele aceitou. Porque doía menos do que imaginar abandono. Olivia, por outro lado, viveu 4 anos com a culpa de não ter chegado a tempo. No dia do acidente, disseram que ele estava em estado grave. No dia seguinte, informaram que não resistiu. Não houve velório aberto. O corpo foi levado para outra cidade. Disseram que a família decidiu tudo rapidamente. Ela foi impedida de ver. Disseram que era melhor assim. Rodolfo sentiu o estômago revirar. A família. Ele sabia exatamente de quem ela estava falando. A mãe dele sempre foi rígida, controladora, protetora demais. Nunca aceitou o namoro com Olivia. Achava que ela não tinha o nível necessário para o filho médico promissor. Ele sempre discutiu por causa disso. Sempre defendeu Olivia. Até o acidente. Quando acordou do coma, estava em outro hospital, em outra cidade. Disseram que o caso precisava de sigilo por causa de um processo contra a empresa de ônibus. Disseram que era melhor não envolver ninguém até tudo se resolver. E quando ele perguntou por Olivia, recebeu apenas uma frase seca. Ela não quer mais saber de você. Olivia sentiu o sangue ferver.
4 anos criando Davi sozinha. Trabalhando na padaria de manhã e fazendo costuras à noite. Ouvindo comentários velados de que deveria seguir em frente. Chorando escondida para que o filho não visse. E agora descobria que talvez tudo tenha sido uma armação cruel. Mas antes que qualquer resposta pudesse surgir, a porta se abriu. A enfermeira voltou com Davi nos braços. O menino estava mais calmo, mas ainda fraco. Rodolfo se levantou imediatamente. Voltou ao modo médico, explicou que os exames indicavam uma forte infecção intestinal, mas que haviam chegado a tempo. Ele ficaria em observação. Olívia quase caiu de joelhos de alívio. Segurou o filho com força, agradecendo em silêncio por aquela parte da história não terminar em tragédia. Mas dentro dela, outra urgência começava a crescer. Uma urgência que não tinha remédio. Quem fez isso com eles precisava ser confrontado. Rodolfo olhou para Davi mais uma vez. E dessa vez não era dúvida. Era certeza quase dolorosa. Aquele menino tinha o mesmo jeito de franzir a testa quando estava concentrado. O mesmo pequeno sinal na orelha esquerda. O coração dele sussurrava uma verdade que a razão já não conseguia negar. Davi abriu os olhos devagar e encarou Rodolfo. Não como quem vê um estranho, mas como quem tenta entender algo familiar. Crianças percebem coisas que adultos fingem não sentir. Ele ficou observando o médico por alguns segundos longos demais para serem comuns. "Você é médico de verdade?" O menino perguntou, com a voz ainda fraca, mas curiosa. Rodolfo sorriu de leve, um sorriso que tremia. Disse que sim, que estava ali para ajudar. E quando Davi estendeu a mão pequena e segurou o dedo dele, algo dentro de Rodolfo quebrou de vez. Olívia viu a cena e o coração disparou. Era como assistir ao passado tentando se encaixar no presente. Ela não queria criar expectativas. Não queria que Davi se apegasse. Não queria que aquele reencontro se tornasse outra ferida. Mas a conexão ali era palpável, quase cruel. Rodolfo perguntou o nome completo do menino, tentando manter a voz estável. "Davi Oliveira", respondeu Olívia. Ela nunca registrou o sobrenome de Rodolfo. Não por rancor, mas porque acreditava que ele tinha partido para sempre. Foi uma escolha de sobrevivência, não de rejeição. Ele assentiu lentamente. O peso da culpa começou a cair sobre ele como uma avalanche. Ele não estava morto. Ele estava ausente. E mesmo que não soubesse, o vazio deixado por ele moldou cada passo daquela mulher e daquela criança. Davi, já mais calmo, começou a contar que gosta de desenhar, que ajuda a mãe a fazer pão, que quer ser médico quando crescer porque acha bonito salvar pessoas. Rodolfo precisou virar o rosto por um segundo. Porque o destino, às vezes, tem um senso de ironia cruel. Olívia percebeu as lágrimas contidas nos olhos dele. E pela primeira vez desde que entrou naquele hospital, a raiva deu lugar a algo mais complexo. Dor compartilhada. Confusão. E uma pergunta que nenhum dos dois conseguia evitar. Se ele está vivo, o que fazemos agora? O quarto de observação estava silencioso demais para o que os dois sentiam. Davi havia adormecido depois da medicação, com a respiração mais tranquila, o rosto menos tenso. Olívia passou a mão nos cabelos do filho com aquele gesto automático de mãe que protege até dormindo. Mas, por dentro, ela estava em guerra. Rodolfo permanecia em pé, a poucos passos dela, como se não soubesse se tinha o direito de se aproximar ou a obrigação de se afastar. Ele já tinha salvo muitas vidas naquela sala. Mas nunca imaginou que precisaria enfrentar a própria história ali, entre monitores e cheiro de hospital. Foi ele quem quebrou o silêncio. Perguntou, quase num sussurro, se Davi sabia algo sobre o pai. A pergunta caiu como pedra na água parada. Olívia respirou fundo antes de responder. Disse que contou que o pai dele foi um homem bom, corajoso, que amava muito os dois. Disse que morreu antes de poder segurá-lo no colo. Rodolfo fechou os olhos por um instante. Ele perdeu o primeiro sorriso. O primeiro passo. As primeiras palavras. Perdeu aniversários, noites de febre, medos de escuro.
E tudo isso não por escolha, mas por uma mentira construída nas sombras. A revolta começou a substituir o choque. Olivia então fez a pergunta que vinha sendo adiada desde o corredor. Você vai desaparecer de novo? Não havia acusação no tom. Havia medo. Porque ela já tinha sobrevivido a uma ausência. Não sabia se teria forças para outra, especialmente se Davi se envolvesse. Rodolfo deu um passo mais perto. Disse que nunca teria ido embora se soubesse. Disse que, quando acordou, estava cercado por decisões tomadas por outras pessoas. Que estava fragilizado, dependente, manipulado emocionalmente pela própria família. Mas que agora não estava mais. Ele olhou para o menino dormindo e depois para Olivia. E falou algo que fez o coração dela bater mais forte do que no corredor da emergência. Se Davi for meu filho, eu quero assumir cada segundo que perdi. Mas não como obrigação. Como escolha. Olivia sentiu o corpo inteiro arrepiar. Aquela frase tinha peso demais. Porque não se tratava apenas de reconhecer um laço biológico. Tratava-se de abrir a porta para um passado mal resolvido, para feridas ainda abertas, para sentimentos que ela jurou ter enterrado junto com a notícia da morte dele. Ela caminhou até a janela do quarto, tentando organizar os pensamentos. Lá fora, a cidade pequena dormia sem saber que, dentro daquele hospital, 2 vidas estavam sendo reconstruídas do zero. Ela sempre foi forte. Aprendeu a ser. Mas força não significa ausência de medo. Virou-se para ele e disse a verdade crua. Eu estava grávida quando você sofreu o acidente. Eu tentei te contar. Tentei falar com sua mãe. Fui impedida. Disseram que eu estava mentindo para me aproveitar da situação. Disseram que você não ia querer saber. Rodolfo sentiu o estômago gelar. Ele conhecia o jeito controlador da mãe, mas nunca imaginou que ela fosse capaz de algo tão extremo. A possibilidade de que ela tenha separado o próprio filho do neto fez o sangue dele ferver. Mas, ao mesmo tempo, trouxe um peso enorme de responsabilidade. Olivia continuou, agora com lágrimas que ela não segurava mais. Disse que decidiu criar Davi sozinha porque não queria que o filho crescesse sentindo que era rejeitado. Preferiu a dor do luto à dor da humilhação. Preferiu ensinar ao menino que o pai foi herói, não alguém que virou as costas. Rodolfo se aproximou devagar. Não tocou nela. Apenas ficou ali, perto o suficiente para mostrar que não estava fugindo. Disse que precisava de um exame de DNA. Não por dúvida no coração. Mas porque, depois de tudo, eles precisavam de provas. De algo concreto para enfrentar o que viesse. Olivia assentiu lentamente. Ela não tinha medo da verdade. Sempre viveu com ela. O que ela temia era o que a verdade poderia provocar. Porque se o exame confirmasse o que ambos já sentiam, nada voltaria a ser simples. E talvez o maior desafio não fosse o passado, mas o futuro. Na manhã seguinte, o hospital parecia outro. A luz do sol atravessava as janelas como se tentasse suavizar o peso da noite anterior. Davi acordou melhor, já pedindo suco e perguntando se podia ir para casa. Para Olivia, aquilo foi um pequeno milagre. Pelo menos uma parte da vida estava voltando ao normal. Rodolfo entrou no quarto com postura profissional, mas o olhar era diferente. Havia ali uma mistura de cuidado médico e algo muito mais íntimo. Ele explicou que a infecção estava controlada, que Davi poderia ter alta no fim do dia se continuasse reagindo bem. Depois respirou fundo antes de tocar no assunto que não podia mais esperar. Falou sobre o exame de DNA com delicadeza. Disse que poderia ser feito de forma simples, rápida, sem causar desconforto ao menino. Olivia ouviu em silêncio. Não era a coleta que a assustava. Era o que viria depois. Um resultado positivo não traria apenas confirmação. Traria confronto. Davi, inocente, perguntou por que precisava de mais exames se já estava melhor. Rodolfo se ajoelhou na altura dele e explicou que era só para descobrir algo importante sobre a família. O menino franziu a testa do mesmo jeito que Rodolfo fazia quando concentrado. E aquilo quase foi prova suficiente. A coleta foi feita ali mesmo.
Um cotonete, alguns minutos, e pronto. Mas para os dois adultos, aquele pequeno gesto carregava 4 anos de ausência, culpa e perguntas não respondidas. O laboratório prometeu agilidade. Em 2 dias, o resultado estaria pronto. Quando ficaram sozinhos novamente, Olivia sentiu um cansaço profundo. Não físico, emocional. Era como se tivesse vivido uma vida inteira em menos de 24 horas. Rodolfo percebeu e, pela primeira vez desde o reencontro, tocou de leve a mão dela. Não foi um gesto romântico. Foi humano. Foi o reconhecimento de que, independentemente do que o exame mostrasse, algo ali já havia sido revelado. E que a maior ferida talvez não fosse a dúvida da paternidade, mas a descoberta de que foram separados por uma decisão que não lhes pertenceu. O que nenhum dos dois esperava era que o passado fosse bater a porta antes mesmo do resultado chegar. No fim da tarde, enquanto Olivia organizava as coisas para a alta de Davi, o som de passos firmes ecoou no corredor. Um perfume forte entrou antes mesmo da pessoa. Era Helena, mãe de Rodolfo. Elegante, postura impecável, olhar que sempre misturou autoridade com julgamento. Ela não parecia surpresa ao ver Olivia ali. Parecia irritada. Como se aquele encontro fosse um erro administrativo que precisava ser corrigido. Helena ignorou Davi por um segundo e focou os olhos em Olivia. Disse que ficou sabendo que Rodolfo estava confuso depois de atender uma antiga conhecida. O tom era controlado, mas carregado de tensão. Olivia sentiu o estômago apertar. Então era isso. Ela sabia. Rodolfo entrou logo atrás, claramente incomodado com a presença da mãe. Perguntou o que ela estava fazendo ali. Helena respondeu que estava protegendo o filho de mais uma manipulação. Disse que algumas pessoas sabem aproveitar momentos de fragilidade. Olivia ficou em silêncio por alguns segundos. Não queria brigar no hospital. Não na frente do filho. Mas havia algo diferente nela agora. Não era mais a jovem insegura de 4 anos atrás. Era uma mãe que enfrentou a vida sozinha. E que não tinha mais medo de olhares. Davi segurou a mão dela e perguntou quem era aquela senhora. A pergunta pairou no ar como uma lâmina. Helena finalmente olhou para o menino. E naquele instante, a cor do rosto dela mudou levemente. Porque os traços eram inegáveis. Rodolfo respirou fundo e disse algo que nem ele sabia se teria coragem de dizer naquela manhã. Mãe, este pode ser seu neto. E o silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que muda o rumo de uma família inteira. Helena permaneceu imóvel por alguns segundos que pareceram eternos. O olhar dela alternava entre o rosto de Davi e o de Rodolfo, como se tentasse encontrar alguma brecha para negar o óbvio. Mas não havia brecha. O menino tinha o mesmo formato de queixo, o mesmo jeito de apertar os lábios quando estava inseguro. Davi, sem entender a tensão, apenas segurou mais forte a mão da mãe. Ele sentia quando o ambiente mudava. Crianças percebem o peso das emoções mesmo sem compreender as palavras. Olivia se colocou levemente à frente dele, num gesto instintivo de proteção. Helena finalmente falou. Disse que aquilo era impossível. Que Rodolfo estava se deixando levar por uma coincidência física. Que exames podiam ser manipulados. Que havia pessoas interessadas em dinheiro e status. Cada frase era uma tentativa desesperada de manter o controle da narrativa. Rodolfo sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era medo. Era indignação. Ele respondeu com firmeza que o exame já havia sido feito. Que em 2 dias teria um resultado. E que, independentemente disso, ninguém falaria daquele jeito com a mãe do possível filho dele. Olivia sentiu o coração disparar ao ouvir aquilo. Não porque fosse uma declaração de amor, mas porque, pela primeira vez, ele estava se posicionando ao lado dela. Não como jovem apaixonado, mas como homem consciente das próprias escolhas. Helena tentou manter a postura elegante, mas o nervosismo transparecia nas mãos rígidas. Disse que conversariam em casa. Que aquele assunto não deveria ser tratado ali. Mas Rodolfo não recuou. Disse que o assunto era justamente ali, onde uma vida quase se perdeu.
Antes de sair, Helena lançou um último olhar para Davi. Não era apenas frieza. Era algo mais complexo. Talvez medo. Talvez culpa. Talvez a consciência de que, se o exame confirmasse, ela teria que enfrentar não só o filho, mas o próprio passado. Depois que Helena saiu, o quarto pareceu recuperar o ar, mas a tensão ficou impregnada nas paredes. Davi recebeu alta naquela mesma noite, já sorrindo, segurando um desenho que fez para o médico legal. Rodolfo prometeu que iria visitá-lo em casa nos próximos dias. Promessa simples, mas carregada de significado. A viagem de volta para o interior foi diferente da ida. Não havia pânico. Havia silêncio cheio de pensamentos. Davi adormeceu no banco de trás, e Olívia dirigia com os olhos fixos na estrada, mas a mente no hospital. Rodolfo estava vivo. O exame estava feito. A mãe dele sabia. Ela pensou nas noites em que chorou acreditando que tinha perdido o grande amor. Pensou nas vezes em que imaginou como ele teria sido como pai. Pensou nas perguntas de Davi sobre o pai. E agora, pela primeira vez, existia a possibilidade de respostas. Rodolfo, naquela mesma noite, não conseguiu dormir. Caminhava pela sala do apartamento, revivendo cada detalhe dos últimos 4 anos. A mãe sempre evitava falar sobre o acidente. Sempre dizia que algumas dores não devem ser reabertas. Agora ele entendia por quê. Ele pegou o celular várias vezes para ligar para Olívia. Queria dizer que sentia muito. Queria explicar melhor. Queria prometer coisas que ainda não sabia se conseguiria cumprir. Mas se conteve. Sabia que 2 dias precisavam passar. 2 dias até o exame. 2 dias até a verdade oficial. Helena, por sua vez, também não dormiu. Sentada na poltrona do quarto, encarando a própria imagem no espelho. Ela sempre acreditou estar protegendo o filho. Sempre achou que afastar Olívia era garantir um futuro melhor para ele. Mas nunca imaginou que poderia ter afastado um neto. E assim, 3 pessoas passaram as 2 noites mais longas de suas vidas, esperando por um resultado que, no fundo, já estava escrito nos traços de um menino que, sem saber, unia todos eles novamente. O laboratório prometeu 2 dias. Pareceram 2 anos. Quando Rodolfo recebeu a mensagem avisando que o resultado estava pronto, o coração dele acelerou como se fosse entrar em cirurgia. Não era apenas um exame. Era a confirmação de uma história interrompida. Ele decidiu não abrir sozinho. Ligou para Olívia e pediu que viesse até a cidade. Disse que queria que estivessem juntos quando vissem o resultado. A voz dele estava firme, mas ela percebeu a tensão por trás de cada palavra. Ela aceitou. Não havia mais como fugir. No fim da tarde, os 2 estavam sentados em uma sala reservada do hospital. Davi ficou com a vizinha, achando que a mãe tinha ido resolver algo importante de adulto. E era mesmo. Talvez a coisa mais importante da vida deles. O envelope estava sobre a mesa. Branco, simples, discreto demais para o peso que carregava. Olívia sentia as mãos suarem. Rodolfo respirava fundo repetidas vezes. Nenhum dos 2 falava. O silêncio dizia tudo. Foi ela quem quebrou o lacre. Os olhos dela percorreram as linhas técnicas até chegar à conclusão. Ela leu uma vez. Depois outra. A visão embaçou. Rodolfo não aguentou esperar e puxou o papel levemente para enxergar também. Probabilidade de paternidade: 99,99%. Rodolfo fechou os olhos. Não era surpresa. Era confirmação. Um filho. Um filho que ele não viu nascer. Um filho que chamou outro homem de pai em uma história que nunca existiu. Olívia deixou as lágrimas caírem sem tentar esconder. Não eram lágrimas apenas de emoção. Eram de alívio. De justiça. De finalmente saber que não estava louca. Que não imaginou semelhanças. Que não criou fantasias. Rodolfo olhou para ela com uma mistura de arrependimento e determinação. Ele não sorriu.
Não havia leveza naquele momento. Havia responsabilidade. Eu sou o pai dele. E agora, nada mais poderia ser ignorado. Rodolfo segurava o papel como quem segura uma sentença. Mas, ao invés de medo, havia uma decisão crescendo dentro dele. Ele levantou os olhos para Olivia e disse algo que ela não esperava ouvir tão rápido. Eu quero conhecer meu filho. Não aos poucos. Não como visita. Como pai. Olivia sentiu o coração apertar. Não porque duvidasse da paternidade, mas porque sabia que paternidade não é só sangue. É presença. É constância. É acordar de madrugada. É ensinar a andar de bicicleta. É ouvir histórias repetidas. Ela respirou fundo antes de responder. Disse que não impediria. Nunca impediria Davi de ter o pai. Mas deixou claro que o menino já tinha uma rotina, uma vida, uma segurança construída com esforço. Nada poderia ser feito de forma impulsiva. Rodolfo concordou. Ele sabia que não podia chegar invadindo o espaço que ela construiu sozinha. Sabia que precisava conquistar não só o filho, mas também a confiança dela novamente. Então ele fez um pedido inesperado. Deixe-me ir até sua casa. Quero olhar para ele fora do hospital. Quero que ele me conheça como pessoa, não só como médico. Olivia hesitou. A casa dela era simples, pequena, cheia de marcas de luta. Era o território onde ela se reconstruiu. Levar Rodolfo até lá significava permitir que ele visse a vida que ela viveu sem ele. Mas talvez ele precisasse ver. Ela assentiu lentamente. Você pode ir amanhã. E, pela primeira vez desde o reencontro, não foi o passado que os uniu naquele instante. Foi o futuro. No dia seguinte, Rodolfo dirigiu até o interior com o coração pesado e atento a cada quilômetro. Ele já tinha passado por aquela estrada antes. Anos atrás. Quando ainda sonhava com uma vida simples ao lado de Olivia. Agora voltava como alguém que precisava pedir espaço na própria história. A casa dela era pequena, com muro baixo e um jardim simples na frente. Havia roupas secando no varal e um carrinho de brinquedo encostado perto da porta. Nada ali falava de luxo. Mas tudo falava de cuidado. De esforço diário. De dignidade. Olivia abriu a porta com um vestido leve e o cabelo preso de qualquer jeito. Não havia maquiagem, nem cenário preparado. Ela não queria impressionar. Queria que ele visse a verdade. E a verdade era aquela casa simples que abrigou o filho deles com amor suficiente para preencher qualquer ausência. Davi estava na sala, desenhando no chão. Quando viu Rodolfo, levantou os olhos curioso. Não parecia intimidado. Parecia interessado. Crianças não carregam preconceitos. Carregam perguntas. Rodolfo se ajoelhou no mesmo nível dele, dessa vez sem jaleco, sem hospital, sem formalidade. Disse que veio visitá-lo. Davi perguntou se ele trouxe o estetoscópio mágico. Rodolfo sorriu e disse que trouxe algo melhor. Trouxe tempo. Olivia observava cada gesto em silêncio. Cada palavra, cada olhar, cada tentativa de aproximação. Não queria se iludir, mas também não queria impedir que algo natural florescesse. Rodolfo passou a tarde ali. Brincou, ouviu histórias sobre a escola, viu desenhos colados na geladeira. E, em cada detalhe, percebeu o quanto perdeu. Mas também percebeu algo mais forte que o arrependimento. Ainda havia tempo para ser pai. E talvez, para algo mais que ele ainda não tinha coragem de nomear. Quando Davi adormeceu naquela noite, exausto depois de tanta novidade, Olivia pediu que Rodolfo ficasse mais um pouco. Sentaram-se na pequena varanda da casa, iluminados apenas pela luz amarelada do poste da rua. O interior estava silencioso, como se respeitasse a importância daquele momento. Rodolfo olhava para as próprias mãos antes de começar a falar. Disse que sabia que pedir desculpas não apagava 4 anos. Que sabia que ela enfrentou tudo sozinha. Mas precisava dizer que, se tivesse tido escolha, jamais teria deixado os dois. Olivia ouviu em silêncio. Depois contou coisas que ele nunca viveu.
O dia em que Davi nasceu, pequeno e chorando forte. A primeira vez que chamou mamãe. As crises de asma no inverno. As noites em que ela fingia segurança para que o filho não percebesse o medo dela. Rodolfo sentiu cada palavra como uma faca lenta. Ele não estava ali. Não segurou a mão dela no parto. Não trocou fraldas. Não viu o primeiro passo. E o pior não era ter perdido. Era saber que poderia ter estado. Mas então ele disse algo que mudou o tom da conversa. Eu não quero recuperar o passado. Quero construir o presente. Olivia sentiu algo dentro dela ceder. Não era perdão total. Não era reconciliação automática. Mas era o reconhecimento de que ele não estava ali por impulso. Estava por escolha. Ela deixou claro que confiança não se reconstrói com promessas. Se reconstrói com constância. Com presença. Com atitudes repetidas. Ele concordou sem discutir. E ali, naquela varanda simples, sem luxo, sem testemunhas, decidiram algo silencioso e poderoso. Não voltariam a ser o que foram. Construiriam algo novo. Se essa história está tocando em algo dentro de você, deixe um comentário dizendo segunda chance. Porque às vezes o destino não apaga o amor. Ele apenas testa a força dele. 2 dias depois, Helena apareceu na casa de Olivia sem avisar. O carro luxuoso estacionado na rua de terra chamou a atenção dos vizinhos. Ela saiu impecável, como se estivesse indo a um evento, não a um confronto familiar. Olivia abriu o portão com firmeza. Não estava surpresa. Sabia que aquele momento viria. Helena entrou sem aceitar café, sem elogiar a casa, sem olhar ao redor. Foi direto ao ponto. Disse que queria conversar sobre o futuro de Davi. Disse que, se ele fosse realmente neto dela, precisava ter acesso a oportunidades melhores, escolas melhores, um ambiente mais adequado. Cada palavra era uma crítica disfarçada. Olivia sentiu o sangue ferver, mas manteve o tom calmo. Disse que Davi nunca faltou a nada essencial. Que pode não ter luxo, mas tem amor, estabilidade e respeito. Helena então revelou algo que mudou o rumo da conversa. Disse que, na época do acidente, tomou decisões difíceis porque acreditava que Olivia poderia atrapalhar a carreira do filho. Disse que afastou os dois porque achava que estava protegendo Rodolfo. Olivia sentiu o mundo girar. Não era suposição. Era confirmação. Helena assumiu. E, pela primeira vez, não havia mais dúvida de que aquela separação não foi destino. Foi escolha. E agora, as consequências batiam à porta. O silêncio depois da confissão de Helena não foi de choque. Foi de algo mais profundo. Foi o tipo de silêncio que carrega consciência de que nada pode ser desdito. Olivia sentiu o coração bater forte, mas a voz saiu firme. Você decidiu por nós dois. E por uma criança que nem tinha nascido. Helena respirou fundo, tentando manter a postura altiva, mas os olhos denunciavam algo diferente. Talvez arrependimento. Talvez orgulho ferido. Disse que, naquela época, Rodolfo tinha um futuro promissor, que estava prestes a assumir um cargo importante em um hospital da capital, que um relacionamento com uma jovem do interior, grávida, poderia desviá-lo do foco. Cada palavra soava como cálculo frio. Olivia respondeu que foco nenhum justifica destruir uma família, que Rodolfo tinha direito de escolher, que ela tinha direito de ser ouvida, e Davi tinha direito de ter um pai. Helena abaixou o olhar por um segundo. Foi rápido, mas suficiente para mostrar que, por trás da arrogância, havia uma mulher que começava a enxergar o tamanho do estrago. Antes que a conversa avançasse para algo ainda mais doloroso, o som do carro de Rodolfo interrompeu o momento. Ele entrou no portão e percebeu imediatamente a tensão no ar. Olhou da mãe para Olivia, entendendo que algo sério tinha sido revelado. Helena foi direta. Disse que contou a verdade. Rodolfo ficou imóvel. Não perguntou detalhes. Não precisou. Ele já suspeitava. Mas ouvir a confirmação fez algo dentro dele se romper de vez.
Ele olhou para a mãe com uma decepção silenciosa que doeu mais do que qualquer grito. Você não me protegeu. Você me roubou 4 anos do meu filho. E naquela frase, Helena entendeu que o controle que sempre acreditou ter sobre o destino do filho tinha acabado ali. Rodolfo não levantou a voz. E talvez por isso tenha sido ainda mais impactante. Ele falou com calma, mas cada palavra era definitiva. Disse que a mãe não tinha o direito de decidir por ele. Que carreira nenhuma vale a ausência de um filho. Que sucesso nenhum compensa um berço vazio. Helena tentou argumentar. Disse que tudo o que fez foi por amor. Que o mundo é cruel. Que pessoas simples não entendem as exigências de uma vida de alto nível. Mas, pela primeira vez, Rodolfo não aceitou aquela lógica. Ele respondeu que amor que controla não é proteção. É medo disfarçado. Olívia observava em silêncio. Não queria transformar aquilo em espetáculo. Não queria humilhar Helena. Mas também não sentia mais necessidade de se encolher diante dela. O tempo transformou a menina insegura em mulher firme. Helena percebeu que estava perdendo algo maior do que a discussão. Estava perdendo a confiança do filho. E talvez a chance de construir uma relação com o neto. Ela olhou para a porta da casa, onde desenhos infantis estavam colados na parede. Pela primeira vez, pareceu realmente enxergar que havia uma criança no centro de tudo aquilo. Não um erro. Não um obstáculo. Um neto. Com a voz menos rígida, perguntou se poderia ao menos conhecer Davi com calma. Sem tensão. Sem julgamento. Rodolfo respondeu que isso dependeria dela. De como escolheria agir daqui para frente. Porque não haveria mais decisões escondidas. Helena saiu da casa diferente de como entrou. Não derrotada, mas confrontada. E às vezes, o confronto é o primeiro passo para a mudança. Dentro da casa simples do interior, algo tinha sido quebrado. Mas talvez, algo também estivesse começando a ser reconstruído. Nos dias que se seguiram, a rotina começou a ganhar um novo ritmo. Rodolfo passou a visitar Davi com frequência. Não como médico, não como visitante formal, mas como alguém disposto a aprender o que perdeu. Ele ajudava nas tarefas da escola, jogava bola no quintal de terra, lia histórias antes de dormir quando ficava até mais tarde. Davi começou a fazer perguntas diferentes. Perguntou por que Rodolfo sabia tanto sobre ele. Perguntou por que o jeito de rir deles era parecido. Crianças percebem conexões antes de receber explicações. Olívia sabia que a conversa definitiva estava se aproximando. Não queria mentir. Nunca quis. Mas também precisava escolher o momento certo para não confundir o filho. Verdades exigem preparo. Enquanto isso, Helena permaneceu distante por alguns dias. Até que, numa tarde, apareceu novamente. Desta vez, sem carro chamativo. Sem salto alto exagerado. Trouxe apenas uma pequena caixa nas mãos. Olívia abriu o portão com cautela. Helena pediu para conversar. Disse que não veio discutir. Veio entregar algo que deveria ter sido entregue há 4 anos. Dentro da caixa havia uma carta. Era a carta que Olívia escreveu para Rodolfo quando descobriu a gravidez. A carta que ela deixou na casa da família dele no dia do acidente. A carta que nunca foi entregue. Helena admitiu que guardou. Que achou melhor esconder. Que acreditou que estava evitando complicações. Olívia segurava o papel com as mãos tremendo. Aquela carta carregava esperança, medo e amor de uma jovem que acreditava que o homem que amava estava lutando pela vida. Rodolfo leu cada linha em silêncio. E, ao terminar, abraçou o filho com uma intensidade que dizia mais que qualquer discurso. Porque, às vezes, a verdade não só liberta. Ela cura. Naquela noite, depois que Helena foi embora, Olívia e Rodolfo sabiam que não podiam mais adiar. Davi estava no quarto, brincando com carrinhos no chão, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Era pequeno demais para entender tudo. Mas não era pequeno demais para sentir mudanças. Olívia sentou ao lado dele na cama,
enquanto Rodolfo se acomodava na cadeira perto da janela. O clima não era pesado, mas era importante. Davi percebeu que algo sério estava para ser dito e parou de brincar. Olivia começou com cuidado. Disse que queria contar uma história verdadeira. Uma história sobre quando ele ainda estava na barriga dela. Falou sobre um homem que ela amava muito. Um homem bom, corajoso, que sofreu um acidente grave. Davi ouviu atento, com os olhos grandes. Rodolfo então respirou fundo e continuou. Disse que aquele homem sobreviveu, mas que, por causa de uma grande confusão, ficou longe sem saber que tinha um filho. Disse que esse homem descobriu recentemente que o menino mais incrível do mundo era dele. Davi olhou de um para o outro. O silêncio foi curto, mas intenso. Então perguntou algo que fez os dois prenderem a respiração. Você é meu pai? Rodolfo assentiu lentamente. Não com pressa. Não com imposição. Apenas com verdade. Davi ficou pensativo por alguns segundos. Depois fez a pergunta mais importante de todas. Você vai embora de novo? Rodolfo sentiu o peito apertar. Ajoelhou-se diante do filho e respondeu com firmeza. Não. Eu fiquei longe porque não sabia. Agora que eu sei, eu fico. Davi não fez drama. Não chorou. Apenas se inclinou e abraçou Rodolfo com a naturalidade de quem reconhece algo que sempre esteve ali. E, naquele abraço simples, 4 anos de ausência começaram a perder força. Porque o amor, quando encontra espaço, não pergunta quanto tempo foi perdido. Ele simplesmente começa. Depois daquela conversa, algo mudou na casa. Não foi uma transformação mágica. Não foi como nos filmes. Foi sutil. Natural, mais profundo. Davi passou a chamar Rodolfo pelo nome primeiro. Depois, num impulso distraído, deixou escapar um pai enquanto mostrava um desenho. E ninguém corrigiu. Rodolfo começou a reorganizar a própria vida. Pediu transferência para o hospital da cidade mais próxima do interior. Reduziu plantões na capital. Não queria ser visitante de fim de semana. Queria ser presença diária. Olivia observava tudo com cautela. Parte dela queria acreditar completamente. Outra parte ainda temia que algo desmoronasse de novo. Confiança não é interruptor. É construção lenta. Helena também começou a aparecer com mais frequência. Mas diferente. Sem comentários sobre a casa. Sem sugestões disfarçadas de crítica. Sentava-se no chão com Davi e ouvia histórias da escola. Era estranho, mas sincero. Em uma dessas tardes, Davi mostrou para a avó um desenho da família. 3 figuras de mãos dadas. E uma quarta, um pouco afastada, mas ainda ali. Helena perguntou quem era cada um. Ele respondeu com simplicidade. Mamãe, papai, eu e você. Helena sentiu os olhos marejarem. Pela primeira vez, não se sentiu no controle da situação. Sentiu-se incluída. E talvez isso fosse mais valioso do que qualquer planejamento que ela já fez. Rodolfo e Olivia se entreolharam. Não estavam oficialmente juntos. Não tinham falado em recomeço amoroso. Mas estavam aprendendo a ser parceiros de novo. Não por paixão impulsiva, mas por maturidade. E às vezes, o amor que volta não é aquele que arde. É o que permanece. Mesmo com a rotina se ajustando, havia algo que ainda pairava entre Olivia e Rodolfo. Não era sobre Davi. Sobre o filho, os dois estavam alinhados. Era sobre eles. Sobre o que ainda existia além da responsabilidade compartilhada. Numa noite tranquila, depois que Davi dormiu, Rodolfo ficou mais um pouco na varanda. O vento estava leve, e o interior parecia suspenso no tempo. Ele olhou para Olivia como quem já ensaiou 1000 vezes o que precisava dizer. Eu nunca deixei de te amar. A frase não veio como declaração apaixonada. Veio como constatação. Como verdade antiga que resistiu ao tempo, à distância e à manipulação. Olivia sentiu o coração disparar, mas não respondeu de imediato.
Ela não era mais a garota que se deixava levar apenas pelo sentimento. Ela tinha cicatrizes. Tinha noites difíceis. Tinha medo de acreditar de novo. Ela então falou algo que era ainda mais importante. Eu também nunca deixei. Mas amar não foi o suficiente para me proteger da dor. Rodolfo assentiu. Ele sabia que o amor, sozinho, não garante estabilidade. Promessas já tinham sido quebradas antes, mesmo que por interferência externa. Agora, o que precisava existir era compromisso consciente. Ele segurou a mão dela com delicadeza. Não para pressionar. Não para exigir resposta. Apenas para mostrar que estava ali. Presente. Sem segredos. Sem mentiras. Olivia sentiu que, pela primeira vez, não estavam presos ao passado. Estavam escolhendo o presente. E isso fazia toda a diferença. Ela não disse vamos voltar. Não falou sobre casamento. Não falou sobre futuro distante. Mas ficou ali, de mãos dadas. E às vezes, o recomeço começa exatamente assim. Quieto. Sem espetáculo. Apenas decidido. Algumas semanas depois, a cidade pequena já comentava discretamente sobre a presença frequente do médico elegante na casa de Olivia. No interior, nada passa despercebido. Mas, dessa vez, os comentários não feriam. Havia respeito no ar. Havia curiosidade. E havia uma sensação de que algo bonito estava acontecendo. Rodolfo começou a participar das reuniões da escola de Davi. Sentava naquelas cadeiras pequenas, ouvia atentamente as professoras, fazia perguntas sobre o desempenho do filho. Não como alguém que quer provar algo, mas como o pai que quer aprender. Davi florescia. A segurança no olhar dele aumentou. Ele corria para o portão quando ouvia o carro de Rodolfo chegar. Chamava pai sem hesitar agora. E cada vez que dizia, Rodolfo sentia o peso do passado diminuir um pouco mais. Olivia assistia tudo com uma mistura de emoção e prudência. O amor estava ali. Mas ela precisava ter certeza de que aquela nova versão deles era sólida. Não queria que Davi experimentasse a presença para depois sofrer outra ausência. Foi numa dessas tardes, enquanto ajudavam o filho a montar um quebra-cabeça na sala, que Rodolfo fez o gesto que mudou tudo. Ele tirou do bolso uma pequena caixinha. Não era luxuosa. Não era exagerada. Era simples. Assim como a casa. Assim como a vida que estavam reconstruindo. Ele olhou para Olivia com firmeza e falou baixo, para que apenas ela ouvisse. Eu não quero só ser pai. Eu quero ser seu marido. Mas dessa vez, sem ninguém decidir por nós. Olivia sentiu o mundo desacelerar. Não era surpresa total. Mas ouvir aquilo ali, dentro da casa onde ela construiu tudo sozinha, tinha um significado profundo. Ela não respondeu imediatamente. Olhou para Davi, concentrado no quebra-cabeça, depois voltou os olhos para Rodolfo. E, com lágrimas serenas, disse algo que não era apenas uma resposta. Eu não preciso de um herói. Preciso de um parceiro. Se for assim, eu aceito. E naquele instante, não foi apenas um pedido aceito. Foi uma família escolhendo existir. O pedido não foi seguido de aplausos nem de fogos invisíveis. Foi seguido de um abraço longo. Daqueles que carregam tudo que ficou preso no tempo. Rodolfo encostou a testa na de Olivia como fazia anos atrás. Mas agora havia algo diferente. Não era impulso juvenil. Era decisão madura. Davi, curioso, percebeu o clima diferente. Perguntou por que os dois estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Rodolfo puxou para o abraço e explicou que algumas alegrias são tão grandes que transbordam pelos olhos. Nos dias seguintes, não houve anúncio imediato. Eles decidiram construir cada passo com calma. Rodolfo passou a dividir oficialmente o tempo entre o hospital e a casa do interior. Começou a levar roupas, livros, pequenas coisas que transformavam visitas em permanência. Helena, ao saber do noivado, não reagiu com resistência. Surpreendentemente, pediu desculpas formais a Olivia. Não justificou.
Não explicou. Apenas reconheceu que tentou controlar o destino do filho e acabou interferindo na vida de todos. Não era redenção completa, mas era um começo. Olivia sentiu algo que não esperava sentir: paz. Não por vingança, não por vitória, mas por encerramento. A história que começou com mentira agora estava sendo escrita com verdade. A cidade pequena começou a falar de casamento. Mas, dessa vez, os comentários não carregavam julgamento. Carregavam admiração. Era como se todos tivessem assistido a uma novela real com final inesperado. E no meio de tudo isso, Davi parecia o mais leve. Ele desenhava a família agora com 4 figuras firmes e próximas. Não havia mais alguém afastado no canto do papel. Porque quando o amor é escolhido depois da dor, ele deixa de ser fantasia. Ele vira compromisso. O casamento não foi em salão luxuoso. Não foi em hotel 5 estrelas. Foi na pequena igreja da cidade, aquela de paredes claras e bancos de madeira que rangiam quando alguém se movia. Olivia escolheu algo simples. Sempre foi assim. O que importava era o significado. Rodolfo chegou antes, nervoso como nunca esteve nem em cirurgias complexas. Não era medo de casar. Era consciência do caminho que os trouxe até ali. Ele olhava para a porta da igreja como quem revive cada ausência que agora se transformava em presença. Quando Olivia entrou, segurando a mão de Davi, não havia ostentação. Havia força. Ela caminhava não como alguém resgatada, mas como alguém que construiu tudo e escolheu dividir. Davi fez questão de ficar entre os dois no altar. Quando o padre perguntou quem entregava a noiva, o menino levantou a mão e disse com seriedade infantil que ele estava entregando a mãe ao pai. As pessoas sorriram. Algumas choraram. Helena estava sentada na primeira fileira, sem postura rígida, sem julgamento, apenas observando a cena que, 4 anos antes, ela acreditava que jamais deveria acontecer. E talvez pela primeira vez, ela não tentou controlar nada. Quando Rodolfo prometeu permanecer, não foi discurso ensaiado. Ele prometeu ficar. Prometeu ouvir. Prometeu nunca mais permitir que terceiros decidissem por eles. E Olivia prometeu caminhar ao lado, não atrás. O beijo não selou apenas um casamento. Selou uma escolha. E enquanto os sinos tocavam, Davi segurava as mãos dos dois com força, como se quisesse garantir que ninguém soltaria nunca mais. A vida depois do casamento não virou conto de fadas. Continuaram existindo plantões longos, contas para pagar, pequenas discussões sobre rotina. Mas havia algo fundamental que fazia diferença. Eles conversavam. Rodolfo nunca mais tomava decisões sem incluir Olivia. E ela nunca mais carregava o peso sozinha. A parceria não era perfeita. Era real. E isso era mais valioso. Davi se adaptou naturalmente à nova configuração. Agora tinha 2 adultos na reunião da escola. 2 para assistir às apresentações. 2 para ouvir histórias antes de dormir. E, acima de tudo, 2 que estavam ali. Helena começou a visitar com frequência, mas com outra postura. Trazia livros para Davi, sentava na varanda para conversar com Olivia. A relação não virou intimidade instantânea, mas virou respeito. Em uma dessas visitas, Helena confessou algo que ninguém esperava. Disse que passou anos acreditando que sucesso era controlar tudo, mas aprendeu da forma mais dura que amor não se impõe. Olivia ouviu e, pela primeira vez, não sentiu ressentimento. Sentiu maturidade. Rodolfo percebeu que o verdadeiro crescimento não foi profissional. Foi emocional. Ele perdeu 4 anos. Mas ganhou consciência. E consciência é algo que muitos levam a vida inteira para alcançar. A casa simples do interior agora carregava mais vozes, mais risadas, mais movimento. Mas o que realmente mudou não foi o endereço. Foi a forma como escolheram viver. Meses depois do casamento, numa madrugada chuvosa, Davi voltou a sentir febre alta. Nada grave como antes, mas suficiente para reacender medos antigos. Olivia acordou no primeiro chamado.
O coração de mãe nunca relaxa completamente. Rodolfo levantou junto, automático. Pegou o termômetro, avaliou sintomas, manteve a calma profissional. Mas, por dentro, sentiu o peso da memória daquela primeira noite no hospital. A noite em que descobriu que tinha um filho. Davi, sonolento, pediu colo. E Rodolfo pegou sem hesitar. Sentiu o corpo pequeno encostar no peito dele, confiando. Aquela confiança não existia 4 anos atrás. Foi construída. Enquanto a medicação fazia efeito, Olivia observava os dois na poltrona. Pensou no quanto a vida poderia ter sido diferente. Pensou no quanto quase perdeu. Pensou no quanto resistiu. Ela se aproximou e tocou o ombro de Rodolfo. Não precisou falar nada. O olhar dizia que estavam juntos. Que, independentemente dos sustos, enfrentariam como família. Davi acabou adormecendo entre os dois na cama naquela noite. Apertado, atravessado, ocupando espaço. E nenhum dos dois reclamou. Porque aquele espaço que ele ocupava era exatamente o que faltava anos atrás. E, pela primeira vez, o medo não trouxe desespero. Trouxe união. Alguns dias depois, Rodolfo recebeu uma proposta para voltar à capital e assumir um cargo ainda mais alto no hospital onde trabalhou antes. Era o tipo de oportunidade que muitos esperam a vida inteira. Anos atrás, ele teria aceitado sem pensar 2 vezes. Agora, não respondeu na hora. Levou a proposta para casa. Sentou à mesa com Olivia e Davi e explicou o que significava. Mais dinheiro. Mais reconhecimento. Mas também mais distância. Olivia ouviu com calma. Disse que apoiaria qualquer decisão. Mas perguntou algo simples. Isso aproxima ou afasta a família? Rodolfo ficou em silêncio por alguns segundos. Não era apenas sobre carreira. Era sobre prioridade. Ele olhou para Davi, que desenhava concentrado, e para Olivia, que construiu tudo sozinha quando ele não estava. Então tomou a decisão que mostrou o quanto realmente havia mudado. Recusou a proposta. Não por medo. Não por falta de ambição. Mas porque entendeu que sucesso sem presença não vale o preço. Quando comunicou a decisão ao hospital, sentiu uma paz que nunca sentiu ao assinar contratos milionários. Porque, dessa vez, ele escolheu o que realmente importa. Anos começaram a passar com estabilidade. Davi cresceu cercado de histórias verdadeiras. Nunca esconderam dele o que aconteceu. Explicaram que houve erro, manipulação, escolhas erradas. Mas também mostraram que houve perdão, mudança e reconstrução. Rodolfo passou a dar palestras em hospitais sobre ética e família. Falava sobre decisões médicas, mas também sobre decisões pessoais. Falava sobre a importância de não permitir que terceiros controlem aquilo que só pertence ao coração. Olivia abriu uma pequena confeitaria na cidade, algo que sempre sonhou, mas nunca teve tempo de tentar. Rodolfo a apoiou desde o primeiro dia, cuidando de Davi nas tardes de movimento. Ela nunca mais precisou escolher entre sobreviver e sonhar. Helena se tornou a avó presente. Não perfeita, mas presente. E talvez isso fosse o maior aprendizado de todos. Em uma apresentação da escola, Davi foi convidado a falar sobre família. Ele subiu no palco e disse algo que deixou todos em silêncio. Minha família é a prova de que quando a verdade aparece, o amor pode voltar mais forte. Rodolfo e Olivia se entreolharam. Não havia mais culpa. Não havia mais medo. Havia legado. E legado não é o que se deixa em dinheiro. É o que se deixa em caráter. Anos depois, numa noite tranquila na mesma varanda onde tudo foi decidido, Olivia e Rodolfo observavam Davi brincar no quintal. Já não era o menino pequeno da febre alta. Estava mais alto, mais independente. Mas ainda corria para abraçá-los no fim do dia. Olivia segurou a mão de Rodolfo e perguntou se ele acreditava em destino. Ele pensou por um instante antes de responder. Eu acho que o destino não escreve tudo. Ele cria encontros. O resto é escolha. Eles poderiam ter se perdido para sempre. Poderiam ter alimentado orgulho.
Poderiam ter transformado dor em ressentimento. Mas escolheram enfrentar. Escolheram ouvir. Escolheram ficar. A vida não apagou os 4 anos perdidos. Eles sempre existiriam. Mas deixaram de ser ferida aberta. Viraram lembrança de aprendizado. Helena apareceu no portão naquele momento, trazendo um bolo que aprendeu a fazer na confeitaria da nora. Davi correu para abraçá-la. E aquela cena simples dizia mais que qualquer discurso. Às vezes, o impossível não é alguém voltar dos mortos. O impossível é o coração ter coragem de recomeçar. Se essa história tocou você, comenta "Eu acredito". Porque o amor pode até ser interrompido, mas quando é verdadeiro, ele sempre encontra o caminho de volta.